1995-2000. Podia ser no Alasca, no Amazonas, nas Galápagos ou na Antártida. Mas não, foi em Águeda. Neste torrão de província, entre campos de milho e indústria pujante, nasceu e vingou, há 25 anos, um novo ser vivo. Forte e saudável, pensante e enérgico. A criatura foi apadrinhada por um deus grego, cujo nome se enfeitou de uma nota de música e um apóstrofo. No início, a Dorfeu era obviamente um embrião. Tinha contornos de nova espécie, nascida que fora da cópula entre a arte universal e a cultura popular, para enriquecer a fauna local. O seu aparecimento trouxe entusiasmo a uns e a outros um olhar de soslaio, pelo que as regras de sobrevivência foram aprendidas de berço. O ecossistema era inóspito e havia que caminhar com passos simples e determinação. Neste território, a oferta cultural tinha sido moldada ao longo de décadas pelo dinamismo de gente empreendedora. Naquele ano de 95, desses tempos áureos, já só restava a memória. A gestação da Dorfeu deu-se no recato do ninho familiar. Mas, mal o nascituro abriu os olhos, não tardou a exercitar as asas do maravilhamento. Despontou precocemente e começou a dar corpo ao desígnio que o trouxe ao mundo: a reprodução de indivíduos com novos hábitos de cultura. Nos primeiros 5 anos de vida, este rebento cultural pôs em marcha a escola de música tradicional, ensinando instrumentos que muitos consideram inanimados. A associação inicia a sua atividade polinizadora com aulas, seminários, exposições, um programa de rádio e espetáculos vários. Assume-se rapidamente como promotora cultural de referência, iniciando um impressionante historial de eventos. Primeiro, acolhe extensões dos encontros musicais da tradição europeia, começando a fazer passar por Águeda bichos raros de outros continentes. Depois, concebe e lança o circuito O Tonalidades e ainda a primeira edição do seu festival musicoteatral, O Gesto Orelhudo. Pelo meio, as próprias crias da escola tinham subido aos palcos, numa épica itinerância concelhia do espetáculo com passos simples. Nesta primeira fase da vida, a criatura é curiosa e aprendiz. E talvez por isso, cheia de rasgo e visão de futuro. A criatura era todos os bichos num só. Trazia a resistência do cavalo, a paciência da tartaruga, a versatilidade do camaleão, a lábia do papagaio, a piada do macaco, a elegância do leopardo e a organização da abelha. – 2000-2005. Após a primeira infância, a Dorfeu desenvolve o sentido crítico, ganha calo e rebeldia, deixando para trás a idade da inocência. Nesta fase, chegou a ser tida como animal hospedeiro, na linha de outros organismos congêneres usados como veículos de proeminência social. Neles se instalam parasitas e comensais. Os primeiros são muito seletivos em relação ao hospedeiro que escolhem. Já os segundos
podem passar a vida inteira a saltar de organismo em organismo. A emancipação de Orfeu resistiu a tudo. Na viragem do século, celebra de forma louca a sua primeira meia década com o evento 5 anos é todos os dias. Uma premonitória programação ininterrupta durante todo o mês de julho do ano 2000, num tempo em que a agitação de julho em Águeda era ainda uma miragem. O quintal do Espaço de Orfeu, então recém-desbravado, albergou, em todas essas 31 noites, o seu mar crescente de cumplicidades. Em 2001, nasce o grande empreendimento musical Os Cantautores, com o respectivo disco e anos de digressão pelo país. No mesmo ano, no contexto de uma progressiva mobilidade juvenil, teve lugar a primeira edição do projeto europeu Dorfusão, projetando a dimensão multicultural das atividades da Orfeu nos anos seguintes. Entre 2001 e 2002, realiza-se o projeto Saga Cigana, que envolveu artisticamente a comunidade cigana local e fez a intolerância engolir sapos. Depois, nasceram os festivais temáticos de músicas do mundo, uma área de paixão em todo o percurso. A primeira edição foi a Cimeira do Faul, dedicada à concertina, com concertos memoráveis. Seguiu-se o Festival de Músicas do Mundo Cigano em 2003 e o Mestiçal Peninsular em 2004. A Orfeu era um pequeno mundo, pondo assunto cultural na boca dos comentários matinais da cidade e na agenda cultural do país. Nos bastidores deste serviço público de cultura, caminha-se na profissionalização da estrutura, com uma equipa cada vez mais transversal, a desbravar caminhos absolutamente novos e a investir na recuperação e otimização de todo o espaço de Orfeu, tanto no edifício como no antigo quintal, onde Águeda passa a viver muitos dos seus grandes acontecimentos. Como se vê, a Orfeu desenvolveu-se sem mãos a medir. O prazer de fazer acontecer era grande. A resistência era por vezes brutal. Mas a ânsia de conquista fez superar tudo. A festa da ribalta e das luzes era vivida com o foco no trabalho que elas dão a conseguir. E Águeda e o mundo já conheciam a Orfeu, que era caso de estudo. Nas viagens pelos confins da ruralidade ou da selva urbana, a Orfeu encarnava de facto todos os bichos num só. Tinha a força do búfalo, o taticismo da coruja, a teimosia da melga, a blindagem do porco-espinho, a leveza da borboleta, a perspectiva da girafa, a felina curiosidade do gato. E o apetite do urso. 2005-2010. Com uma década no pelo, o senso comum passa a reconhecer a Orfeu como primeira responsável pelo desmame artístico e criativo que fez crescer, abrir horizontes e amadurecer uma nova geração consumidora de cultura em Águeda. Mesmo assim, dizia-se, 10 anos. Não é nada. 2005 marca o início de uma nova era, por via das primeiras parcerias dignas desse nome com a autarquia. Povo Arte foi o primeiro projeto social com instituições educativas locais. Nesse mesmo ano, o ciclo Itinerâncias
garantiu oferta artística a todas as então 20 freguesias do concelho. E esse desígnio reforça-se irreversivelmente quando, de forma inédita à data, se estabelece uma missão conjunta com o município de Águeda, convocando o Estado Central para garantia e reforço da atividade de Orfeu. É assim que o festival O Gesto Orelhudo, após uma primeira sequência de edições irregular, passa a ter realização anual ininterrupta. Esta fase foi marcada pelo boom de circulação das criações de Orfeu, cujo proeminente projeto é agora Toques do Caramulo, com uma agenda imensa de concertos por todo o país. O Ou Tonalidades, que começara nos quantos bares de música ao vivo em Águeda, estava em expansão territorial galopante e era já um circuito nacional quando rompe a primeira fronteira a norte e se estabelece como luso-galaico. Com 12 anitos, a Orfeu corria e saltava com desenvoltura. Mas faltava aprender a nadar. Percebeu-se então que a criatura era anfíbia. Em 2007, acontece a primeira aventura em produções de grande escala. Rio Povo. Uma gigantesca manifestação artística montada em pleno leito do Rio Águeda, com centenas de artistas de todo o associativismo local. Ao sabor da corrente, a Orfeu continuava a dizer presente nos primeiros momentos de novos futuros. E o rio despertou os seus monstros bons. A Safra, primeiro Rio Povo, depois Povo que lavas no Rio Águeda, à pala de verdadeiros milagres, iria repetir-se durante 4 anos. Águeda era um microclima cultural quando, em 2009, se torna oficial a expansão geográfica. A Orfeu estabelece protocolos de intervenção à escala regional, passando gradualmente a ter terreno fértil também nos municípios de Severo do Voga, Estarreja, Ovar, Albergaria à Velha, Oliveira do Bairro, Santa Maria da Feira, Ilhavo e Oliveira de Azeméis, para aplicar o seu know-how cultural e as suas teses de trabalho em rede, nascendo assim o FESTIM, Festival Intermunicipal de Músicas do Mundo. É no mesmo ano que, em Águeda, epicentro do projeto agora intermunicipal, mas incontornável Terra-Mãe, a Orfeu realiza a primeira edição do novo Festival I, Artes para Público Infantil e Familiar. Assim, 2009 vê nascer 2 novos festivais, um em Águeda e outro na região, que marcam toda a década seguinte, fazendo das equipas de Orfeu, muito justamente, trabalhadores da cultura. É que a criatura trazia todos os bichos dentro de si, reunindo o melhor das suas características. O sentido de alerta do suricata, o repertório do roxinol, o contorcionismo da enguia, a tromba do elefante ou, quando necessário, as trombas de um par deles, os nervos do pica-pau, a inteligência laboral do burro, os decibéis da gralha e as pilhas do bicho carpinteiro. 2010-2015. Enquanto multiestrutura de formação, criação e programação a partir de Águeda, a Orfeu vivia com os braços abertos ao mundo. O franco impacto de um trabalho em continuidade dava frutos e flores no meio dos espinhos. Enquanto a dimensão intermunicipal ganha alicerces,
cumpre-se localmente a última etapa de um ciclo importante com a programação das cestas culturais e a produção interassociativa no Rio. Momentos de clara afirmação cultural de Águeda através da ação da Dorfeu. É também nesta fase que cai por terra a mudança para uma putativa nova sede, da Venda Nova para a Alta Vila, sendo abortada a incubação em plena flora de Águeda. Sucede que a Dorfeu não era espécie de cativeiro. Ao mesmo tempo, foi-se ambientando à vida selvagem da cultura no país, perante cortes cegos no investimento público às artes. As austeridades são, por norma, acéfalas de criatividade. Somos todos um número e o país é um ponto. E acaba espremido o esforço. Cativar, mobilizar e animar os públicos foi-se tornando uma tarefa ainda mais dura. A oferta formativa, agora mais transversal, passa a chamar-se de formação, acrescentando visão contemporânea e multidisciplinar ao trabalho com as tradições, para projetar a nova década de relação com a sua terra. Por estes anos, há coro infantil, teatro para adultos, cursos técnicos de som e iluminação, oficinas pontuais, formação fora de portas, em escolas e infantários e um seminário anual para o associativismo cultural de Águeda, que haveria de ser acolhido, nos anos seguintes, também nos municípios parceiros da região. Dá-se o surgimento da Deurídice, braço editorial da Dorfeu, com o livro-filme Contexto e Significado, retrato da evolução da associação aos 15 anos e uma reflexão sobre a música portuguesa. Seguem-se títulos como Retoques, Avis Rara, Contracorrente, Canções de Humor. Em 2011, o Gesto Orelhudo chega à 10ª edição, inventando para a Águeda o seu enésimo espaço cultural, a antiga Junta dos Vinhos. Em 2012, o Outonalidades atinge o maior número de sempre de grupos inscritos. Sucedem-se novas criações, apurando uma matriz musicoteatral. Mal Empregados, Burbolino, Repertório Osório. Em 2013, nasce o novo projeto artístico de inclusão social. OPA! Orquestra Percussiva de Águeda, coletivo de percussão com jovens e crianças de instituições do concelho que haveria de retumbar vigorosamente nas ruas e nos palcos. São constantes, nesta fase, as migrações da Dorfeu, com prospecção em mercados culturais de múltiplos países. O festim torna-se o único membro português do Forum of Worldwide Music Festivals e obtém um selo de qualidade internacional. A Dorfeu funda, com parceiros de outros países, a rede europeia Live DMA. Sucedem-se distinções nacionais, Prémio Adriano Correia de Oliveira, Prémio do Festival Inatel, Prémio Acesso Cultura e Prémio Boas Práticas do Associativismo Juvenil. E nesse 2013, o mais prestigiante de todos, a Medalha de Mérito Cultural, com decoração do Estado português, cuja cerimónia de entrega decorreu no dia do 18º aniversário da Associação, no Espaço Dorfeu. Compassadamente, construía-se futuro. A Associação apurava as suas capacidades, aliando agora agilidade e velocidade, espontaneidade e experiência, eficácia
e diversidade. Tudo porque a Orfeu era e é um animal síntese. Tem a bonomia do koala, a aspiração do Papa Formigas, o status social do pônei, a pacatez da alpaca, o multitasking da centopeia, o bico da cegonha, as goelas do galo. Sim, goelas, não moelas. A luminosidade do pirilampo e o jogo de rins da jiboia. 2015-2020. O crescimento cultural de uma comunidade é uma luta para décadas. Águeda não tem, como nunca teve, de se preocupar em encontrar pertinência ou lugar para a Orfeu. Essa tem sido tarefa sua. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Enquanto o país gasta energia diária em temas estéreis e entretenimento, a Orfeu canaliza energia para o trabalho e capacita os seus. São 25 anos de perseverança e resistência, sobrevivendo localmente a epifenómenos culturais a prazo e superando déficits de educação cultural de base num país que se distrai facilmente com o acessório. Nos mais recentes 5 anos, desde que cumpriu a vintena, a Associação consolidou todas as suas frentes ativas e não deixou de rasgar novos horizontes, mesmo sabendo que trabalha com impactos invisíveis. A melhor sobrevivência é crescer todos os dias. A melhor sobrevivência é não esperar que aconteça. A carreira internacional de Toques do Caramulo chega a mais de 10 países. Espanha, França, Itália, Suíça, Alemanha, Cabo Verde, Moldávia, Sérvia, Hungria, Turquia e Suécia. É editado Mesh, o seu terceiro disco, e o manual de modinhas à moda dos Toques do Caramulo, para músicos feitos ou a caminho. De Repertório Osório vai ao Brasil e a Cabo Verde. O Festival Li recebe em 2017 o Prémio Ibérico Rosa Maria Cano para a melhor iniciativa de promoção das artes cênicas para a infância. Em 2018 tem lugar a primeira mostra O Tonalidades, evento profissional para programadores do circuito português de música ao vivo. Também em 2018, a Orfeu institui a atual Escola de Palco, um caminho inédito para o ensino da teatrúsica, disciplina de assumido cruzamento artístico, já sua matriz. A vertente criativa da Orfeu AC ousou novos caminhos, estreando, entre coproduções e criações próprias, o espetáculo para bebés Conchas, o clown contemporâneo Pozo, o teatro musical Tia Graça, o duo de cordas Valente Maio, 2 novas criações para público familiar, canções difíceis, fáceis de saber e fado mimado, e tinha, no início de 2020, mais 2 a sair do forno. Orfeus viu-se grego e 2, pois, quando chegou o vírus. Com o Festival Li cancelado, fez-se a emenda melhor que o soneto. O Drive-E apresentou um concerto infanto-adultez às famílias nos seus carros. Com as aulas canceladas, a Escola de Palco pôs-se ativa nos conteúdos digitais
com boa parte das digressões de criações canceladas e com o festim adiado, foram múltiplas as energias canalizadas para o redesenho e realização do 19º Festival O Gesto Orelhudo, um êxito de resistência cultural. Por humor à vida, a de Orfeu está na primeira linha do Serviço Nacional de Saúde da Cultura. Assim, celebrar 25 anos em plena pandemia até parece fácil. Amanhando a incerteza dos amanhãs, são novos doravante desafios para um projeto associativo que marcou as últimas décadas de produção cultural entre Águeda e o mundo. Mas terá Águeda suficiente vício da de Orfeu? Saber-se-á se, porventura, ela faltar? A coletiva Pessoa faz 25 anos naquele momento da vida em que já se tem um curso tirado, após queimar pestanas e arrancar sobrancelhas, e em que se fica a saber o quanto é preciso esgaravatar. Naquele momento de sentir que o teto em que se abriga não é seu, por mais que nele tenha enterrado todos os trocos do porquinho. Naquele momento em que já ninguém lhe acha a mesma piada de quando era criança. Com 25 anos, fica-se entregue à bicharada. Ainda assim adulta, a de Orfeu é um animal de respeito, decisivo no ecossistema. Não sucumbirá aos predadores. Há de saber orientar-se pelas luas. Há de descobrir um horizonte que lhe sirva de refúgio. O escritório como estábulo, com vista para palcos verdejantes. É gente diplomada em gestão de crises, que sabe com que massa se faz o pão cultural. Quanto mais invisíveis, mais invencíveis. Nesta prova de 25 anos barreiras, a de Orfeu AC não passará a ser DC depois de Covid. Continuará a associação cultural, convocando esforços e propósito. Não é conhecida a esperança de vida desta espécie, porque, como sabemos, a de Orfeu é todos os bichos num só. Tem o labor da aranha, a fama do bacalhau, o impulso do canguru, a javardice do javali, o guarda-roupa do pavão, o cu da galinha, o tamanho da baleia, o talento da cigarra e a azáfama da formiga. Eles pensam que a gente já nasce ensinado. Eles pensam que já nascemos animados. Não. Quando nascemos, a primeira coisa que fazemos é chorar. É o chamado tomar balanço, apanhar balanço. É assim. Aos poucos